Como fazer dinheiro como 1% do Brasil? Esse vídeo vai ser separado em 3 tópicos. Como ganhar como 1%, depois eu vou quebrar e mudar suas expectativas sobre o tempo e eu vou finalizar te ensinando as estratégias que os mais ricos usam para investir. Só que antes de a gente começar, você tem que dar o seu like e se inscrever aqui no canal. É muito simples, tá? Então vamos lá. Primeiro, aposte em si mesmo. Mais de 27% do portfólio do Bill Gates ele é composto por ações da Microsoft. O Jeff Bezos tem 911.119.894 ações da Amazon. O maior investidor da BlackRock é o Larry Fink. Ele é o CEO da gigante do mercado financeiro. Normalmente o investidor comum, além de investir em outros setores, coloca o dinheiro bem distribuído entre várias empresas para reduzir o risco. E a exposição que esses 3 colocam em uma só empresa é absurda. A lição aqui é, quando a ideia é sua, você tem que investir mais e você tem que estar disposto a correr o risco. E não tem como fugir disso. Eu vou começar te jogando uma pergunta. Você acha que é mais fácil receber como o 1% sendo funcionário ou sendo dono de uma empresa? Primeiro, vamos falar do salário. Os dados da Receita Federal mostram que só 1% dos brasileiros ganham mais de R$27 mil por mês. Ou seja, é para pouco. E para você ganhar 30 mil por mês, você precisa estar no topo do topo do topo da distribuição de renda no Brasil. É possível? Sim. Mas você está competindo com milhões de pessoas para um número bem limitado de vagas. Agora, do outro lado, vamos falar de empreender. No Brasil, tem cerca de 22 milhões de empresas ativas. Mas a realidade é que 50% dessas são MEIs, que faturam até R$6.750 por mês. Ou seja, bem longe do lucro de 27 mil. Esses são dados reais do painel das empresas do governo. Só que aí vem um detalhe. As outras 50% das empresas, que são micro ou pequenas, elas têm potencial para faturar e lucrar muito mais. A microempresa, que é um pouco maior que a MEI, tem um faturamento anual de até 360 mil. A empresa de pequeno porte tem faturamento anual entre 360 mil e 4,8 milhões. Para uma empresa lucrar 30 mil por mês, eu arredondei para ficar mais simples aqui, ela precisaria, na média, faturar mais de 100 mil reais por mês e ter uma margem de lucro de 30%. Mas o dono de uma microempresa, que não tem muitos custos com maquinário ou funcionários, pode ter uma margem de lucro muito maior e tirar quase 30 mil por mês. Dá trabalho? É claro que dá, mas pensa comigo, 50% das empresas têm chances reais de chegar nesse nível, enquanto o salário de quase 30 mil é coisa para só 1% dos trabalhadores. E se você quiser ignorar completamente essa estatística e ainda perseguir o caminho do mercado de trabalho, se tornar um diretor especialista, porque você ama o que você faz, ou porque você não quer ter os ônus de uma empresa, você vai ter que apostar em você de qualquer forma. Essas daqui que eu vou te mostrar agora são as profissões com a maior média salarial, segundo a FGV. Médicos especialistas, matemáticos, atuários estatísticos, geólogos, geofísicos, engenheiros. Você sabe o que tem em comum em todas elas? Todas exigem, pelo menos, ensino superior. Não tem pra onde fugir, primo. Pra fazer mais dinheiro, primeiro, você vai ter que colocar dinheiro no seu próprio potencial. E você vai ter que colocar mais dinheiro em você e nas suas ideias do que nas outras coisas. Vale a pena pegar o seu dinheiro e investir no seu próprio negócio se você estiver disposto a trabalhar muito e construir um modelo sólido. Vale a pena investir nos seus estudos se isso for aumentar o seu valor de mercado e te ajudar a conquistar promoções. Só que aí vem alguém assim, ó. Ah, primo, mas eu não posso só investir com o salário médio e ficar rico? Eu não vou dizer que é impossível. Mas aí a gente pula para a segunda parte do vídeo. E antes de a gente chegar na segunda parte do vídeo, eu quero te dizer o seguinte. Você não precisa necessariamente abrir um negócio para ficar rico. Você pode pegar um negócio já existente e virar sócio desse negócio. É isso que eu faço aqui dentro do Grupo Primo. Se não fosse dessa forma, eu perderia os melhores. Mas eu quero que os melhores, eles pensem em construir o futuro junto comigo e que fiquem ricos junto comigo. Assim como já aconteceu com dezenas de pessoas aqui na nossa empresa. Mas vamos então para a segunda parte do vídeo. Mude a sua visão do tempo. No livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, que é um baita livro para quem quer enriquecer, ele fala que para ser feliz, você precisa ter controle sobre o seu próprio tempo. Essa é a receita da felicidade. Então a gente já estabeleceu aqui que o tempo é o seu ativo mais precioso. Não tem como comprar mais e você precisa ter controle sobre ele para ser feliz. Quem já acompanha o canal há muito tempo sabe que quanto mais tempo você investe, melhor. Porque os juros compostos eles vão multiplicar o seu dinheiro. Mas tem um porém aqui. Durante a maior parte do tempo, quanto você investe vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Se você investir R$500 todos os meses com uma taxa de juros anual de 10%, no primeiro ano, sua carteira vai ter 95% de aporte e 5% de juros. No quinto ano, 78% de aporte e 22% de juros. No nono ano, 59% de aporte e 41% de juros. E do nono pro décimo, 51% de contribuição e 49% de juros. Vai demorar 13 anos para os juros se tornarem mais relevantes do que os aportes. Então o meu segundo ponto é, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele chegou aos 10 mil quando ele tinha 19 anos. 1 milhão quando ele tinha 30 anos. No primeiro bilhão quando ele tinha 50
53 anos. E para ir de 10 mil para 1 milhão, em 10 anos, você teria que investir R$ 2.500 todos os meses, pressupondo que você seria tão bom quanto Warren Buffett investindo e você conseguiria 22% de rentabilidade. Se você investisse pior e a taxa fosse de 15%, nesse cenário, você teria que investir 4 mil todos os meses. A gente não tem dados de quanto Warren Buffett ganhava exatamente por idade, mas tem duas opções para ele ter chegado no primeiro milhão dele. Ou ele se sacrificava muito e vivia uma vida muito simples, ou ele ganhava bem. Uma pessoa que ganha na média 3 mil reais, nem se sacrificando, conseguiria ir de 10 mil até 1 milhão em 10 anos. A não ser que acertasse o Bitcoin, no momento que ele subiu. No caso do Buffett, ele só conseguiu chegar em patamares cada vez maiores porque ele atingiu 1 milhão cedo, ele investiu grandes quantidades de dinheiro, além do fator consistência ao longo do tempo, e ele não parou de reinvestir o próprio dinheiro. E eu falei tudo isso para chegar na questão chave. Você precisa mudar sua visão de tempo. O tempo ele é muito importante, mas você não valoriza o seu tempo investindo. Você valoriza o seu dinheiro. Se você esperar o tempo valorizar o seu dinheiro e te deixar rico, aí você vai ficar rico muito tarde e vai perder muito tempo. O caminho é valorizar o seu tempo, ou seja, fazer mais dinheiro em menos tempo. E para isso, você volta para o primeiro tópico. Você vai ter que investir em você e nas suas ideias para que você seja mais valioso aos olhos do mercado ou comprar o tempo dos outros. Além disso, já pulando para a terceira parte do vídeo, você precisa aprender a separar salário e patrimônio. Mas eu vou parar o vídeo por um minutinho só para te fazer um convite, tá? No dia 10/2, eu vou dar uma masterclass muito legal te ensinando a lidar melhor com o seu dinheiro e buscar um futuro mais próspero, totalmente gratuito. Um conteúdo muito bem elaborado e exclusivo. Então vai lá no link da descrição para não perder essa oportunidade. Então voltando aqui, também no livro A Psicologia Financeira, o Morgan Housel fala que tem diferença entre rich e wealth. São duas palavras do inglês. Rich é mais sobre riqueza material e wealthy é sobre prosperidade, abundância em muitos aspectos, sem se limitar ao material. Então rich é aquele médico, aquele jogador de futebol que ganha um salário bom, mas torra tudo todo mês. Ele vive o máximo de qualidade de vida que dá. O wealth é aquela história do fazendeiro com milhares de hectares e um Nokia tijolão no bolso, sabe? É a pessoa que vive simples, mas tem propriedades, investimentos e liberdade financeira. Por isso, agora eu vou mudar os dados e vou passar a olhar por outra perspectiva. Ao invés de considerar os 1% que recebem os maiores salários, vamos olhar para quanto dinheiro o 1% tem guardado. Segundo uma pesquisa da FGV, 1% da população tem 4 milhões de patrimônio. Essa é a sua meta se você quer ser parte do 1%. Mas começa a refletir aqui comigo. Você sabe quais são os 2 pontos mais ao norte e mais ao sul do Brasil? Em extensão latitudinal, o ponto mais ao norte do Brasil é o Monte Caburaí, em Roraima, e ao sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Agora imagina que você coloca todos os brasileiros aqui, ó, em uma fila gigante por ordem de patrimônio, dos mais ricos aos mais pobres. No ponto mais alto, no norte do país, no Monte Caburaí, você vai colocar os mais ricos e aí no outro extremo sul, no Chuí, contar os mais pobres. Se você acha que essa vai ser uma fila bonitinha e com a mesma proporção de pessoas ao norte e ao sul, você nunca teve tão enganado. O que a gente vai ver é muita gente aglomerada no sul do país e pouca gente ao norte. Mais especificamente, o primeiro da fila vai ser o Jorge Paulo Lemann, seguindo ali pelo Eduardo Saverin ou o inverso, e assim por diante. Ou seja, os restantes dos outros 207 milhões de brasileiros vão estar abaixo deles. E a pergunta que eu quero te fazer é: onde você acha que estaria uma pessoa com 4 milhões de reais em patrimônio? Com esse valor, segundo os dados do Credit Suisse, quem tem 4 milhões de reais em patrimônio líquido está entre o 1% mais rico do Brasil. Isso significa que existem 2 milhões de pessoas acima de você. Então você pode olhar para isso e pensar: caramba, eu sou bem mais pobre que o Jorge Paulo Lemann e o Eduardo Saverin. E de fato você é. Mas você não se deu conta de que não são apenas 2 milhões de pessoas acima de você, mas também 205 milhões de pessoas mais pobres financeiramente do que você. Então, sabe essa fila que a gente fez do ponto mais ao norte ao ponto mais ao sul do Brasil? Se a gente levar em conta essa distância do Monte Caburaí ao Chuí, que é de aproximadamente 5.240 quilômetros, você estaria mais ou menos a 52 quilômetros do Monte Caburaí. Ou seja, você sequer saiu do estado de Roraima e ainda tem o Brasil inteiro abaixo de você. Qual que é o ponto que eu quero te mostrar aqui? 1% não é exatamente o que você pensa. Provavelmente o patrimônio dessas pessoas com 4 milhões está em casas, terrenos, apartamentos ou carros. E todo mundo sabe quão caros são esses bens. A maioria dessas pessoas não sabe investir. Só 3% dos brasileiros investem na bolsa e muitos deles não têm um grande patrimônio. E agora vem o plot do vídeo. Você pode fazer dinheiro como 1%, mas você não pode cuidar do seu dinheiro como 1%. Você tem que cuidar melhor pra você ficar rico de verdade. Qual que é o ponto? Para fazer dinheiro, você precisa de um único projeto. É o seu plano A. 99% das pessoas que têm dinheiro ficaram ricas com esse único projeto. Agora, para investir, você não pode ter um único projeto. Você precisa diversificar o seu patrimônio em algumas caixinhas diferentes. O que você vai precisar fazer então é o seguinte: você vai fazer dinheiro com 1%, então tem um único projeto, mas não invista seu dinheiro como 1%. O 1% ele não sabe investir. Pensa comigo, não adianta nada você ter 4 milhões
milhões de patrimônio e fazer parte de 1%, se você tem uma casa de 2 milhões, um carro de 500 mil e uma casa na praia de 1,5 milhão. Nesse caso, você está a um passo da dívida e você ainda vende seu tempo para ganhar mais dinheiro. Se você é demitido ou a sua empresa quebra, você vai voltar para estaca zero, você vai ter que vender tudo que você tem. Eu vou dar alguns exemplos reais aqui para você. Vocês lembram da dupla Rick Renner, que cantava o sertanejo? Um bom tempo atrás, eles acabaram rompendo a dupla e o Rick hoje está com os bens penhorados pela justiça brasileira para quitar uma dívida milionária. Lá em 2017, ele fez um empréstimo com os produtores rurais, logo depois de romper a dupla de sertanejo. A ideia dele era se juntar com o Giovanni, que é um outro cantor sertanejo, mas aparentemente não deu certo. Hoje a dupla Rick Renner constitui uma dívida no valor de 639 mil reais. Como ele não conseguiu pagar, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os bens dele seriam congelados como garantia do empréstimo que ele fez lá em 2017. E nessa brincadeira, ele acabou perdendo um imóvel de 6 mil metros quadrados de área construída no interior de São Paulo. Em detalhe, em 2020, ele tinha colocado esse imóvel à venda por 12 milhões, mas não teve comprador. Aí não conseguiu quitar as dívidas e ele perdeu o imóvel. Ou seja, ele tinha no mínimo um patrimônio de 12 milhões, só contando o imóvel dele. Então ele fazia parte do 1% mais rico do Brasil. Mas infelizmente, ele acabou passando por problemas financeiros que eu falei agora. Mais um exemplo é o seguinte, vocês já ouviram falar da banda Calypso? Você já ouviu, você tá cantando a musiquinha na cabeça. O Chimbinha, ele é ex-guitarrista da banda e é ex-marido da Joelma, que era cantora. E a vida do Chimbinha não tá fácil. Ele tá lotado de dívidas com bancos diferentes. Ele fez 2 empréstimos no nome dele, um de 200 mil e outro de 300 mil. Então é R$500 mil em dívidas. E aí também saíram algumas notícias dizendo que ele tá com dificuldades para pagar um apartamento comprado ainda na planta em Belém, devendo mais ou menos 130 mil reais. Sem falar que ele ainda tem dívida das empresas em sociedade com a Joelma. Então se você procurar bem, você vai descobrir que tem notícia de 2005 falando que a banda Calypso vendeu 5 milhões de CDs naquele ano. Se a gente colocar cada CD custando R$10, tá falando de 50 milhões de reais. 20 anos atrás, o que daria hoje cerca de 150 milhões de reais. E se, sei lá, 10% disso virou lucro pro bolso do Chimbinha, você tá falando de 15 milhões de reais. Só no ano de 2005. E eu nem tô colocando lucro com os shows que eles faziam. Então aqui tá mais um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para estar dentro do 1%, investiu no único projeto, fez dinheiro, mas não soube gerenciar o que ganhou. Então tem vários outros exemplos de famosos e não famosos que sabiam fazer dinheiro, mas não sabiam como gerir essa grana. E para falar a verdade, eu tenho certeza que você tem alguém da sua família ou algum amigo próximo que conhece alguém que ganhou um bom dinheiro durante a vida e os herdeiros não viram o único real. Então você já entendeu até aqui que você precisa fazer dinheiro como 1%, mas não pode investir como 1%. A pergunta que fica agora é, como eu devo investir no patrimônio? E a resposta para essa pergunta é simples. Sabe por quê? Porque teve um cara, lá em 1952, que resolveu esse problema para você. O nome dele era Harry Markowitz. Ele foi um economista americano que criou a teoria moderna do portfólio. A ideia dele era basicamente que investir não é só sobre ganhar cada vez mais. Não é só sobre ter uma rentabilidade absurda. Porque se você for pensar assim, você vai ter que alocar o seu dinheiro em investimentos que são arriscados demais e que talvez você nem tenha estômago para aguentar. A ideia era de equilibrar o risco e o retorno. E o cara, ele não é pouca coisa, tá? Por conta dessa teoria, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990. Essa teoria, ela é super, mega, ultra complexa. Tem uns conceitos estatísticos de variância, covariância e umas coisas muito loucas. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando só essa teoria de forma técnica, com matemática e tudo mais. Só que se eu for fazer isso agora, eu vou ficar mais de 1 hora explicando. Então o que você precisa entender é o seguinte, você precisa diversificar os seus investimentos. Mas como? Simples, você pode diversificar de 3 formas. Primeiro, entre países. Segundo, entre classes de ativos. E terceiro, entre ativos específicos dentro da sua carteira. Mas, será que é só ir simplesmente diversificando a carteira cada vez mais? Ponto. Qual a diferença entre você ter, por exemplo, 15 ações na sua carteira e 50 ações na carteira? Será que o ideal é você simplesmente ir colocando cada vez mais ações no seu portfólio e assim você vai estar mais diversificado? Calma que não é bem assim que funciona. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. A linha do eixo X, ela mostra o risco de uma carteira hipotética, que é composta do Tesouro Selic e do Ibovespa. Já o eixo Y é o retorno da sua carteira. Então, quanto mais para cima, mais rentabilidade. Repara que à medida que a gente vai aumentando o peso do Ibovespa, o retorno esperado da carteira tem que ser maior, só que o risco também cresce. Uma carteira com mais ações tende a ter um retorno maior, só que a volatilidade também vai ser maior. A pergunta que você precisa se fazer agora é, onde os benefícios da diversificação terminam? Onde é o seu ponto ótimo? E o nosso amigo Markowitz, ele fatiou o conceito em 2 termos, o diversificável e não diversificável. O diversificável, como o próprio nome fala, ele está atrelado aos riscos específicos de cada ativo e são possíveis de serem neutralizados. Então você precisa diversificar a sua carteira e ter ações de vários segmentos e precisa ter várias classes de ativos
motivos diferentes, como eu estava falando agora há pouco. Agora, o risco não diversificável é quando a gente tem grandes riscos sistêmicos, quando a gente tem problemas macroeconômicos, desastres naturais, crises financeiras, crise política, esse tipo de coisa. O risco sistêmico, que é esse tipo de risco mais geral do mercado, a gente não tem muito o que fazer para se proteger. Mas o risco não sistêmico, você se protege aumentando o número de ativos na carteira. Então o ideal é que você tenha ali algo próximo de 15 ativos, aqui vai ser o limite de diversificação para a eliminação do risco diversificável, até o momento que a curva se torna uma reta infinita que não tange a zero, né? E é dessa forma que você deveria investir e diversificar o seu patrimônio. Ganhar dinheiro com 1%, mas não investir como eles investem. Você precisa investir melhor do que 1%. Você precisa estudar, você precisa consumir conteúdos como esses aqui, que eu trago para vocês, para que você possa, de alguma forma, rentabilizar os frutos do seu trabalho. É isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.